Olá, mas a paz de Arrucho. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Zenete Rodrigues. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Peraí. A palavra transforma, a palavra traz vida, a palavra traz vigor, a palavra traz autoridade, a palavra te livra do pecado. Não existe desculpa para o pecado, mas existe verdade. O pecado existe. Então vocês vejam que ela está falando da palavra, mas é a Bíblia. Ela está falando que a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra. Entendeu? Mas a palavra que é a Bíblia, ela não está falando de Arrucho. Em nenhum momento ela falou que Arrucho é a palavra. O pecado te domina, porque falta presença de Deus. Não falta Bíblia muitas vezes, não falta oração muitas vezes, falta a presença de Deus. Aí ela falou a verdade, falta a presença de Yahweh. Por quê? Porque na verdade Yahweh, ele não está presente aqui, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita naquele que crê que é o templo. Aquele que não crê que é o templo, que vai num templo. Porque, amados, quando o evangélico ele fala assim, eu creio que eu sou o templo do Espírito, mas eu vou no templo para adorar a Deus, ele não crê que é o templo, porque aquele que crê que é o templo não vai mais a um templo físico, passa a ser o templo. Então, vocês vejam que é falta da presença de Deus mesmo. Por quê? É falta da presença de Yahweh. Por quê? Porque o Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, a partir do momento que as pessoas estão indo num templo físico, elas não estão em Yahweh. Elas não estão nem em Arrucho, porque Arrucho não é o pastor delas, porque elas chamam outros como pastores. Tipo, essa aqui é a pastora Zenete, eles vão chamar a pastora Zenete. Mas, por mais que a pessoa fale, olha, eu sou evangélica, eu vou na Igreja Batista da Lagoinha, e quem é o seu pastor? Eles vão falar, meu pastor é Márcio Valadão, o meu pastor é André Valadão, o meu pastor é Ana Paula Valadão, é a Zenete, é o Lucinho, é a Pátia, esposa do Lucinho, entendeu? Então esses são os pastores. E eles não vão falar, meu pastor é Jesus. E quando o evangélico fala, olha, meu pastor é Jesus, ah, seu pastor é Jesus? Aham. Mas você vai em qual igreja? Ah, eu vou na Igreja Batista. Ué, se a pessoa vai na Igreja Batista ouvir um líder religioso, por mais que a pessoa fale que Jesus é o pastor, não é. Não é. Por quê? Porque eles precisam ouvir aqui o líder religioso falar, o pastor. E sendo que esses aqui não são pastores, porque o próprio Arrucha disse que eles são mercenários. Mas o mercenário que não é pastor, da qual não lhes pertence a ovelha, vê vir o lobo, foge. Foge por quê? Porque mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E a Arrucha disse isso. Então vocês vejam que realmente é falta de Deus, falta do Deus verdadeiro que não habita aqui. E que não vai habitar na pessoa, por quê? Porque a pessoa precisa de ir num templo físico. Aquele que vai no templo físico não crê que é o templo do Espírito. Então, se a pessoa não crê que é o templo do Espírito, a Escritura é bem clara, amada. A Escritura diz que nós temos que crer sem duvidar. Se a pessoa não crê que é o templo do Espírito e vai no templo físico, como pode o Espírito do Altíssimo habitar naquele que não crê que é o templo? Não tem como. A pessoa primeiro tem que crer que é o templo. E foi isso que eu fiz. Quando eu conheci a verdade que a religião é um engano, eu pedi perdão ao Pai. Eu falei, Pai, me perdoa por todas as vezes que eu tomei ceia, por todas as vezes que eu dei dízimos de oferta, eu não sabia, por eu ter me batizado, eu não sabia, por todas as vezes que eu fui no templo físico, eu não sabia. Mas hoje eu escolho o seu templo do Espírito. Hoje eu escolho Arrucha como meu pastor, e Arrucha é meu pastor. Então, quando a gente crê, sem duvidar, o Espírito habita em nós. Mas aqui o Espírito não habita. Deus não habita. E é isso que ela está falando a verdade. As pessoas estão sem Deus. Por quê? Porque o Deus verdadeiro não habita aqui no templo físico e não habita naquele que não crê que é o templo do Espírito. Porque aquele que crê que é o templo do Espírito não vai a um templo físico. E esse Deus que habita aqui, ó, o Deus das trevas, que é Terron, que é o Deus do engano, tá? Ele não habita no entendimento, no espírito. Ele habita na alma.
E aí ele habita na alma, não, ele faz visita. Ele não habita, ele faz visita. E quando as pessoas saem da igreja, a visita também vai embora, o espírito vai embora. E é por isso que a carne é fora. Entende? É isso que acontece. Então vamos continuar. A presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, aonde a força de Deus está, o dia mau pode vir, Satanás pode preparar todas as ciladas que porventura ele queira contra você, mas você prostrado no altar do Senhor, com a palavra de Deus. Então, veja, você, aonde a presença de Deus está? Mas aonde a presença de Deus está? No templo físico, que eles dizem. Mas Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Então já foge do que está na escritura. Então, que você tiver com a vida no altar, tipo, a presença de Deus está no altar. Vamos ver aqui o que ela falou aqui direitinho. Ah, peraí. Pode vir, Satanás pode preparar todas as ciladas que porventura ele queira contra você, mas você prostrado no altar do Senhor, com a palavra de Deus. Então, veja, você prostrado no altar do Senhor. Que altar do Senhor é esse que ela está falando? Porque o altar, amados, é sacrifício, é a mesa do sacrifício. Então você veja que não bate com o que está na escritura. Porque o altar é sacrifício. E o sacrifício Yahushua fez por nós de uma vez por todas. Ele pagou o preço. Tá certo? O sacrifício que Yahweh se agrada de nós é o sacrifício de espirituais, que são o quê? Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício. A confessar o nome. Mas não é o nome de Jesus, porque o nome de Jesus todo mundo aceita. Todas as religiões brasileiras aceitam o nome de Jesus. A macumba bate ponto para Jesus. Vocês sabiam? Que os macumbeiros batem um ponto para Jesus? E que Jesus no macumba, como eu já mostrei em outros vídeos, é o orixá? Orixá, Oxalá? Então vocês vejam que o confessar, o fruto de lábios que confessam o nome, é confessar o verdadeiro nome. O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. Vocês vejam que as pessoas rejeitam o nome. Ah, não quero saber não, Jesus é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Eu não quero saber desse Yahushua não. Ah, porque Jesus ele não é preto. Que negócio é esse que você está falando que Yahushua é preto, não sei o que, Jesus não é preto. Então vocês vejam que eles aceitam outro. E foi o que o próprio Yahushua disse. Em João 5,46, ele disse: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Outro virá em seu próprio nome e vocês o aceitarão. Não é isso que está acontecendo? Ele profetizou. Quando ele estava aqui, antes de ser sacrificado por nós, antes dele se sacrificar, ele profetizou que outro viria em seu próprio nome e as pessoas o aceitariam. Não é isso que todos o aceitam? Jesus? Vai falar contra Jesus. Em todas as religiões, amados, Jesus é aceito, adorado. Jesus é adorado. Mas e Yahushua? O nome Yahushua é aceito? O nome Yahweh é aceito? Então vocês vejam que estar com a vida no altar aí que ela está falando é o que? Está com a vida no sacrifício? Se prostrar no altar, se prostrar o que? Em sacrifício? No sacrifício, e sendo que Yahushua, ele foi sacrifício por nós. Então vocês vejam que não bate com o que ela está falando. Não bate com o que ela está falando aqui, ó. Das ciladas que porventura ele queira contra você, mas você prostrado no altar do Senhor, com a palavra de Deus, em oração. Então veja, prostrado no altar do Senhor, com a palavra de Deus, que ela botou a mão na Bíblia, porque a palavra de Deus, de novo, ela está reforçando que é a Bíblia, não é Yahushua, mas é a Bíblia, que é a palavra de Deus, em oração, ou seja, tudo ato físico, em oração de joelhos, ato físico. E sendo que a nossa oração é no entendimento. Ninguém precisa saber que nós estamos orando, somente o Pai e o Filho que está no Pai. Porque o Filho não é o Pai, mas ele está no Pai e o Pai está no Filho. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Ela está falando tudo físico. Declarando a palavra, declarando quem você é em Cristo Jesus. Jamais! Então,
declarando a palavra. Declarar a palavra que ela está falando é declarar versículos da Bíblia isolado, que a Bíblia é a palavra de Deus, segundo ela. Declarar esses versículos de bênçãos, né? Declarando a palavra. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, mas não é declarar a palavra como está escrito na Escritura, que a Rússia deixou escrito, e que o apóstolo falou, sendo guiado pelo Espírito, de que em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas não é declarar, somos mais que vencedores, mas em quê? Então vocês vejam que é simplesmente declarar versículos isolados da palavra de Deus, que é a Bíblia, e não declarar Yahushua, que é a palavra. Vocês vejam que é totalmente diferente. Ela está falando no físico, a Escritura fala no espírito. Vamos continuar. Jamais, jamais, jamais as trevas vão te pegar. Mas a palavra e a oração gera vida em você. Gera vida em você. Ansiedade, emoção descontrolada. Sim, mas a palavra que é Yahushua, e eu orar no entendimento ao Pai, pedindo em nome do Filho, gera vida. Mas não a palavra Bíblia e o ato de orar físico. Isso aí não gera vida nenhuma no espírito. Insatisfação, medo. Se você ou um dos seus entes queridos está tomando medicação para fungo, você pode estar em grave perigo. Na verdade, Insegurança, tudo isso são pilares para Satanás te derrubar. Mas eu te convido nesta noite para você pegar a palavra de Deus, colocar em prática na sua vida. Qual é a parte? Sim, mas a palavra de Deus que é para pegar, para colocar em prática na sua vida é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela não está falando em Yahushua. Porque quando a gente anda em Yahushua, permanece em Yahushua, nós estamos praticando a palavra que é Yahushua. Praticando no Espírito, porque é o Espírito que pratica a palavra que é Yahushua em nós. Então vocês vejam que ela está falando no físico, ela não está falando no Espírito. Qual é a parte da sua vida que precisa ser restaurada? Qual a parte que precisa ser reformada? Ah, a história que passou, acabou. Vamos lançar longe. Vamos longe. Então vocês estão vendo que ela está falando qual é a parte da sua vida que precisa ser restaurada, transformada, mas é a parte física. O passado passou, o que aconteceu passou. Mas o que precisa ser restaurado hoje? O seu casamento? Então, ore que Deus vai restaurar. Seu emprego? Você precisa de um emprego? Então, ore que Deus vai restaurar. Uma casa? Então, ore que Deus vai te dar uma casa. Ele vai te restaurar essa casa. Mas só que a restauração que fala na Escritura não é de coisas físicas, mas é restauração no entendimento. É quando a gente estava no físico, sendo enganados no engano da religião, no caminho da religião, praticando atos religiosos, e nós somos transformados de glória em glória. Nós somos renovados no Espírito. Da gente agora está andando no Espírito e tendo a visão espiritual, não mais a física, mas a espiritual. É esse que é a transformação no Espírito, que está na Escritura. Que é a transformação do nosso entendimento no Espírito. Não é mais no físico, mas ela que está falando tudo físico. Por quê? Porque a Elisângela Rodrigues não sabe o que é andar no Espírito. Está longe. Ele é a sua cura. Ele é a sua restauração. Ele é a sua novidade de vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Então, mas quem é tudo que a gente precisa, que é a cura, Zenete? É que você está falando? É a Bíblia? Porque você está falando que é a Bíblia, a palavra de Deus. Você vê que em nenhum momento ela diz que Jesus é a cura, que Jesus é o que a gente precisa, que Jesus é o caminho. Não, ela está falando da palavra, que é a Bíblia. Vocês vejam que ela está falando tudo físico. Ele é tudo que nós temos e Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. E o Espírito do Senhor revela nesta hora. Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais em quê? Porque a Escritura, quando fala infinitamente mais, é no Espírito. Como a gente já leu.
Que ela falou que Deus fará infinitamente mais, amados, como a gente já leu, deixa eu ver onde é que está escrito. Deus vai fazer infinitamente mais, vamos lá. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Deus vai fazer infinitamente mais, Bíblia. Está falando espírito, não está falando físico. Efésios 3, vamos lá. Efésios 3, 20. A gente já leu Efésios 3 todo. Então vamos ler só aqui de novo para te reforçar. Efésios 3, 20, né? Que a gente já leu tudo, né? Nos vídeos anteriores. Então vamos lá. Olha, e conhecer o amor de Yahushua, verso 19, que excede todo entendimento. Veja, o amor de Yahushua excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Yahu. Veja bem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui ele está falando no Espírito. A esse, glória na igreja por Yahushua, em todas as gerações, para todos sempre, assim seja. Então, infinitamente mais que ele está falando aqui é no Espírito. Ele não está falando no físico, está falando no Espírito. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Pedimos ou pensamos. Está falando no Espírito, ele não está falando físico. Mas a genética está falando do físico. Ela está falando do físico aqui. Ela está falando do Espírito. Vocês veem tudo ato físico. A menina aqui dobrando, fechando os olhos, ó. Muitas pessoas aqui precisando deixar o Espírito Santo reformar de dentro para fora. Chega, basta, 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 basta. Abre os teus olhos para que você veja a cura de Deus entrando agora na sua vida. Mas a cura de qual Deus que vai entrar agora na sua vida? Vai entrar agora na sua vida para curar. Porque na verdade ele não cura nada. Ele remedia esse Deus aqui. Porque ele vai entrar agora, ou seja, ele não está, ele vai entrar. Mas ele vai entrar onde, amado? Ele vai entrar na alma, no sentimento. Tanto é que tem a música ao fundo. Porque o Espírito de Yahweh, ele não entra na alma. Ele entra no entendimento, ele mora no entendimento. É diferente. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus te tira da depressão. A palavra de Deus te tira da angústia. A palavra de Deus te tira da aflição. A palavra de Deus te leva para um lugar seguro, um lugar firme, um lugar restaurador. Eu quero orar por você. Vocês vejam que em nenhum momento ela falou que Yahushua é a palavra. Ou que Jesus, que eles falam, o sistema é a palavra. Ela falou a palavra de Deus, que é a Bíblia. E o melhor remédio do mundo, no início da pregação, porque eu estou vendo a pregação na hora que eu gravo, no início eu pensei que o melhor remédio do mundo era Jesus que ela ia falar. Mas não é. O melhor remédio do mundo que ela está falando é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não é Jesus que é a palavra. Em nenhum momento ela falou que a palavra é Jesus. Vocês repararam? Nenhum momento. E sendo que na Escritura, Yahushua é a palavra. Se você percebe que você precisa buscar mais ao Senhor. Buscar mais ao Senhor, indo no templo físico, buscando, sendo que o Espírito da verdade a gente precisa buscar. Quando a gente crê que nós somos o templo, a gente vai para Yahushua, que é o caminho, ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. E nós somos cheios do Espírito, então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. O que a gente precisa buscar, conforme está escrito na Escritura, é o conhecimento. E se a gente buscar o conhecimento, o Espírito vai nos guiar toda a verdade no conhecimento. Mas ele não vai... a gente precisa buscar o Espírito para ser cheio do Espírito, para esvaziar e encher de novo, como a Ana Paula Valadão disse num dos vídeos dela. Que esse Espírito nós precisamos buscar, como a água, ela tem que ser renovada, que o Espírito ele se esvazia e a gente volta. Esse não é o Espírito de Yahweh, amados. Porque o Espírito de Yahweh, ele mora em nós somos cheios do Espírito. E ele mora em nós não precisamos buscar o que nós temos.
O que nós precisamos buscar é o conhecimento que esse Espírito vai dar àquele que busca. Quem busca o conhecimento, o Espírito vai guiar todo o conhecimento. É assim que está escrito. Não é buscar o Espírito mais, mas é buscar o conhecimento. É assim que está na Escritura. Sabe que você não tem buscado. Espera lá, eu não estou falando que você não tem orado. Não tem falado que você não está lendo a Bíblia. Você só não está vivendo. E eu te chamo para viver a verdade. Se você tem consciência disso, e você quer viver a verdade do Senhor, você vai se colocar de pé. Mas qual é a verdade do Senhor que ela está falando? A verdade do Senhor é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela não está falando de Yahusha, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ela não está falando de Yahusha, que é a palavra, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela está falando da palavra de Deus, que é a Bíblia. E aí, vou orar por você, atos físicos, todo mundo junto, coisa que a Yahusha reprova, que diz que nós temos que orar ao Pai, no secreto. Entre no teu quarto, que é no pensamento, fecha a porta, fechar a boca e orar ao Pai em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Assim está escrito. Mas aqui, mandou o pessoal ficar em pé, atos físicos, sendo que o Pai não aceita nada físico. O que ele busca são os adoradores que adoram em espírito e verdade, não é no físico. Que eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Amém. Amém. E é muitas pessoas mesmo. Mas vai acontecer algo do Senhor agora. Já está acontecendo algo do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu te tiro você desse lugar. A palavra de Deus te rebata desse lugar. A palavra de Deus te traz para a vida. A palavra de Deus te traz para a vida. Mas a palavra de Deus que ela está falando é a Bíblia. Ela está falando da Bíblia. E de um momento ela falou de Yahusha, que Yahusha é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, que é a Bíblia, não traz transformação para ninguém. O que traz transformação no espírito é a palavra, que é Yahusha. E quando nós andamos no espírito. Mas só que aqui o pessoal não está no espírito, está no físico. Pensando que estão no espírito, mas estão no físico. Vida abundante, vida abundante. Repete comigo, você que ficou de pé. Diga, Senhor Jesus. Eis aqui a... Então veja bem, Senhor Jesus, está orando a Jesus. O próprio Yahusha disse, orareis ao Pai. Foi ordem dele. Orareis ao Pai e pedireis em meu nome. Acho que é João 15,16. Deixa eu ver, eu acho que é João 15,16 que está escrito. Quer ver? Tomara que seja, amados, porque eu para esquecer sou terrível. Ó, João 15,16. Se não for, deve ser João 16,15. Vamos ver. Ó. Não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Veja, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, pedis a quem? Ao Pai, ele vos conceda. Ela orou a Jesus e ainda mandou repetir, coisa que a Yahusha não mandou fazer. Veja o que a Yahusha disse sobre a oração, amados. Que maravilha que eu gravei, amados. João 15,16, que ó, parabéns, Elisete. Ó, quer ver só? Mateus 6. Veja. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas. Não é isso que a Isenete está fazendo? Ainda orando em Jesus, pedindo para repetir? Veja, totalmente contrário que está na Escritura. Ela diz que tem que viver a palavra, mas como vai viver? A Bíblia, que ela está falando que a palavra é a Bíblia, sendo que ela está ao contrário do que está escrito na Bíblia. Então vocês vejam que ela não vive a Bíblia, muito menos a Escritura, que é no Espírito, porque a Bíblia é no físico, a Escritura é no Espírito. Então vocês vejam bem. Aqui, ó. E as esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto. O que é o quarto ou o aposento? Não é um quarto físico.
Porque eles falam quarto físico, mas não é. É no pensamento. E fechando a tua porta, ou seja, fecha a boca. Ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis vãs repetições, como os hipócritas. Aqui está gentil, mas são os hipócritas, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Tá? Então aqui, ó, e orando não useis vãs repetições, que é uma coisa, vamos ver aqui em outras versões, para ver como é que está escrito que está falando dos hipócritas. Ó, Mateus 6, 7, né? Veja, como é que está falando aqui dos hipócritas. Que eles botaram gentios, mas são hipócritas. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Gentios. Mas aqui os pagãos, em outras versões, está hipócritas. É porque eles mudam muito, mas tem outras versões que está hipócritas. Tá certo? Então, que a gente tem que pesquisar várias versões, amados. Né? Mas vocês vejam. Deixa eu ver aqui, sinônimos de pagão. Nação, gentios e idólatras. Viu? Não sejais como os pagãos, como os gentios, como os idólatras. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa, amados. Dicionário. Pagãos. Pagãos é plural de pagão, o mesmo que gentios, politeístas, relativo ao paganismo, ao politeísmo, a religião que cultuava vários deuses, né? Tá? Então vocês vejam gentios, pagãos, não é mesmo que vocês vejam politeístas. Aí o cristianismo diz que eles são monoteístas, que só acreditam em Deus, mas é mentira. Eles são politeístas porque eles acreditam em 3 deuses. Eles acreditam na trindade, são uma trindade. O que é isso? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 são 3 deuses em um. Então vocês vejam que eles acreditam em 3 deuses. O Deus Filho, que é Jesus. O Deus Pai, que é Javé, que é Jeová. E o Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses? Eles dizem que são 3 deuses em um. Vocês vejam que eles são politeístas. Até os evangélicos são politeístas. Acreditam em 3 deuses. Não creem que Yahushua é o filho de Yahweh, que Yahweh é o único Deus verdadeiro, como Yahushua disse, e que ele é espírito, e que o Pai é espírito. Mas eles creem em Deus Pai, no Deus Filho, que é Jesus, e no Deus Espírito Santo. Você vê que foge da Escritura, porque a Escritura fala do Pai e do Filho. Não fala de 3 deuses. Fala do Pai, que é o único Deus verdadeiro, do Filho, que é filho, e de Yahushua, que é filho de Yahweh. Minha vida. Me perdoa pelo tempo que eu me deixei levar, pelas minhas emoções, pela minha vontade, pelo meu querer, da minha maneira. Eu te peço perdão, porque eu tenho lido a Bíblia. Vocês vejam que é tudo ato religioso. Ela fala, eu te peço perdão, mas a pessoa é induzida a pedir perdão, a se arrepender, a pedir perdão. Mas pedir perdão de quê? De não estar praticando atos religiosos para praticar atos religiosos. Enquanto que na Escritura, nós é que temos que nos arrepender verdadeiramente, sair do engano da religião e ir
para Yahushua para eles levar ao Pai. Vocês vejam que é diferente. Veja, ela está induzindo as pessoas a pedir perdão. Tenho ouvido falar da tua palavra, mas eu não tenho deixado entrar dentro de mim. Mas eis aqui a minha vida. Eu quero ser renovado. Aí você vê, eu quero ser renovado. Mas será que a pessoa quer mesmo ser renovada? Vocês vejam que as pessoas estão pedindo perdão, mas sendo induzida na oração que ela está fazendo, coisa contrária do que Yahushua falou para fazer. Que Yahushua disse, não useis de vãs repetições. Ela está mandando as pessoas repetir o contrário do que está na escritura e do que Yahushua nos ensinou. Vocês vejam que nenhum deles segue a Yahushua. Porque se seguissem Yahushua, não iria orar dessa forma. Porque Yahushua disse para não orar assim. Eu quero ser transformado. Que a tua reforma passe dentro de mim. Destrói tudo que não é bom. E coloque a tua vida... A outra está até abrindo a boca. Vocês viram que é uma oração forçada. As pessoas estão repetindo uma coisa e sem pensar no que elas estão falando. Elas simplesmente estão repetindo. Não é uma coisa assim de refletir. Né? E sendo que Yahu, não, ele quer nos transformar, sim, no entendimento, mas isso a gente precisa ir de vontade própria, mas aqui a pessoa não está indo de vontade própria, a pessoa aqui simplesmente está repetindo uma oração com um compromisso, mas qual o compromisso? De ler a Bíblia, de praticar os atos religiosos, pedindo perdão por não praticar legal os atos religiosos, mas firmando um compromisso ali, sendo forçado a firmar um compromisso para poder praticar atos religiosos. E sendo que, quando nós conhecemos o caminho que é Yahushua, a gente toma a decisão de se arrepender. Arrepender de quê? De estar no ato religioso, de estar praticando atos religiosos que o Altíssimo não habita nesses lugares e não aceita atos religiosos e ir para a porta estreita. Esse sim é o arrependimento. A gente ir para o caminho que é Yahushua, andando no espírito e saindo do físico. Mas aqui vocês estão vendo que as pessoas estão sendo forçadas a pedir perdão. Não sabem nem de que estão pedindo perdão, mas estão repetindo a oração. Em mim. E a partir de hoje, eu vou te buscar em espírito e em verdade. E eu vou clamar. Ué, buscar espírito em verdade como, Zenete? Aí no templo físico onde o espírito não habita? Como é que é isso? Vou te buscar espírito em verdade, sendo que o próprio Yahushua disse, amados, em João 4, disse para a mulher samaritana, não mais nos templos e nem em montes, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai, porque Yahu, o Pai é espírito, e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então vocês vejam que ela está falando de buscar a Deus em espírito e em verdade, mas como? Buscando a Deus em espírito e em verdade no templo físico? Lendo a palavra de Deus que é a Bíblia, e não andando na palavra que é Yahushua? Então vocês vejam que esse espírito em verdade aí que ela está falando não é no espírito de Yahu e na verdade que é Yahu. Mas esse aqui é o espírito da mentira, do engano, que está tudo no físico. Porque o espírito da verdade, quando a gente adora o espírito em verdade, a gente não vai mais a um templo físico, a gente não pratica mais atos físicos, mas a gente adora realmente no espírito, no entendimento, sendo templo e não ainda templo. É diferente, amados. E eu creio no milagre do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos bem alto. Atos físicos. Ano da reforma. 500 anos. Quantos anos você tem? 30? 20? 15? 50? Quantos anos você tem? A reforma que ela está falando aí, amados, é a reforma de Martinho Lutero, né? Que na verdade não foi reforma. O que aconteceu é que ele não aceitou algumas práticas, 95 práticas da tese católica, né? Da práticas católicas, e aí ele refutou, e aí, mas na verdade ele não reformou
o protestantismo. Ele simplesmente criou uma outra religião que é a protestante, que é a que protesta contra a Igreja Católica. Foi isso que ele fez. Ele não reformou, não teve reforma protestante. Teve sim o nascimento de uma outra religião, que é a religião protestante. Ou seja, aqui as pessoas seguem a 3 religiões, assim como a Trindade, que eles creem na Santíssima Trindade, que de santo não tem nada, que é totalmente satânica, terrônica. Eles também estão em 3 religiões embutidas numa. Quais são as religiões que eles estão? Eles estão na religião cristã, que é o cristianismo, protestante, evangélica. Entende? Então, são 3 religiões. A religião do cristianismo é uma religião, que é a religião cristã. O protestantismo, porque o católico está na religião cristã, que é o cristianismo, católico romano, certo? E já a igreja evangélica, ela está em 3 religiões. A religião cristã, que é o cristianismo, protestante, evangélico. Estão em 3 religiões. Entende? Então vocês vejam que estão em 3 religiões, mas não estão no caminho que é Yahushua. Por quê? Porque Yahushua não está em nenhuma religião. Ele não pode estar em um caminho porque ele é o caminho. Então ele não está num caminho. Ele é o caminho, é diferente. Suas mãos estão levantadas para o céu. Atos físicos. É para o Senhor. Para o Senhor, qual? Porque não é o Yahweh. A chave da vitória. A palavra de Deus é o carro forte. E a sua oração abre as portas fechadas. Quebra o jugo. Esmaga. Esmaga, preste atenção. Esmaga os planos de Satanás que ele construiu de uma forma muito sagaz contra a sua vida, contra a sua história, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua família. Olha, uma menina ali, ó, com uma estrela de 5 pontas, que é o próprio Terron, olha. Aqui. Contra a sua mãe, contra a sua... Viram? Oh, meu pai, cadê? Não, peraí. Aqui. Contra a sua mãe. Isso aqui, ó, a estrela de Bafomé, 5 pontas. Estrela de 5 pontas, olha. Você vê que as pessoas estão realmente no engano da religião, que não conseguem enxergar que isso aqui é um portal. As pessoas não conseguem enxergar isso. Símbolos são portais. E esse símbolo aqui, ó, é invocação a Terron, Deus das trevas. Contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra o seu dia a dia. Ele armou cilada, ele planejou cilada, mas nessa noite eu quero declarar na sua vida que tudo que Satanás planejou e mesmo aquilo que você já passou, primeiramente eu quero dizer que através do sangue de Jesus Cristo não há peso mais sobre você. Está perdoado, porque o sangue de Jesus te perdoa. Mas em nome de Jesus. Veja, ela está falando tudo físico e que o sangue de Jesus te perdoa. Mas o sangue de Jesus te perdoa, não é Jesus que perdoa. É o sangue. É lógico que o sangue de Yahushua nos purifica de todo pecado. Mas quem perdoa é Yahushua. Vocês vejam? Vocês vejam bem. Tá? Então, vocês vejam que ela está falando, né? O sangue de Jesus te perdoa, né? Mas, na verdade, ela está falando que perdoa, mas será que as pessoas que repetiram essa oração e se arrependeram estão arrependidas mesmo? Então, como ela pode falar que o sangue de Jesus te perdoa, se ela não sabe se realmente as pessoas oraram arrependidas ou se a pessoa orou simplesmente porque foi induzida a orar? Até hoje ele tentou te esmagar, mas em nome de Jesus ele está sendo esmagado agora, porque a reforma do Todo-Poderoso invade o teu ser agora. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma
posse. Ei, não tenha pena de você. Ei, não tenha dó de você. Jesus fez isso por você. Ele foi na cruz do Calvário e ele te resgatou. Ele te resgatou e ele te chama para a vida. Para a vida. Sim. Ele resgatou, e Yahushua morreu no madeiro, e ele nos resgatou, mas nos resgatou da onde? Da religião, do engano da religião, da morte, que é caminho de morte, a religião é caminho de morte. Tá? Ele nos resgatou da morte para a vida, por quê? Porque Yahushua é a vida, a religião é a morte. Então vocês vejam bem, ele nos resgatou, mas o que ela vai falar aqui? Deixa eu ver. Ele te resgatou e ele te chama para a vida. Sim, ele resgatou da morte para a vida. Ele nos chama para a vida, que é ele, que é para andar nele, não para andar numa religião. Só que aqui, a vida que ela está falando, ele resgatou para a pessoa ir para o templo físico, para uma religião evangélica, para buscar Jesus. E sendo que o verdadeiro Salvador, ele não está no templo físico, ele não está na religião, porque ele é o caminho. Não pode o caminho estar no outro caminho. E ele é a vida, a religião é a morte. Então vocês vejam que não tem como. E Yahushua está no lugar contrário do que ele é, da natureza dele. Porque ele tem a natureza de Arro. A vida até ser dia perfeito. E em nome de Jesus, toda praga do inferno seja cancelado agora. Seja destruído agora. Seja banido agora. Pode bater em retirada, porque a palavra de Deus é viva. Isaías 54:17 diz para você: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Eu, na minha caminhada cristã, ouvindo os meus Tá, agora chega. Acabou, passou por aí, né? Bom, então, amados, eu até deixei aqui, né? Passou até bastante aqui do tempo, desculpa aí, tá? Já vou pedindo desculpa. Mas vocês vejam que em nenhum momento ela falou que Yahushua é a palavra, né? Que no sistema fala Jesus. Ela não falou, ela falou a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então vocês vejam que ela está conduzindo as pessoas a buscar um Deus que não habita no templo físico, que é outro. Porque o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, ela está induzindo a pessoa a buscar o Deus falso que habita no templo físico. Porque o verdadeiro não habita. Tá certo? E para buscar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Para ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Em nenhum momento ela falou que Yahushua é a palavra. Então, amados, desculpa aí a hora, o tempo, né? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.